Um dos ETFs mais falados pelos investidores brasileiros é o IVVB11. Então nesse vídeo eu quero explicar melhor o que ele é, quero falar algumas coisas que poucas pessoas falam, como investir nesse ETF e claro, lá no final do vídeo eu vou dar a minha opinião mais sincera sobre ele. Então bora pro vídeo! IVVB11 é um ETF listado aqui na B3 que basicamente replica um S&P 500. O S&P 500 é muito conhecido por ser as 500 maiores empresas norte-americanas, mas aqui já está um erro que a maioria das pessoas cometem. Para uma empresa fazer parte desse índice, não basta ela ser uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Esse índice tem diversos pré-requisitos que eu quero listar agora para vocês. Primeiro é que a empresa precisa ter um market cap de pelo menos 8,2 bilhões de dólares. Segundo, a empresa precisa ser sediada nos Estados Unidos e inclusive fazer parte de uma das bolsas norte-americanas, ou da New York ou da Nasdaq. Terceiro, está sendo negociada na Bolsa de Valores por pelo menos 12 meses e ter 50% das suas ações em free float. Quarto, a empresa precisa ter uma liquidez mínima diária para fazer parte desse índice. Um exemplo muito claro para você entender isso é a empresa Berkshire Hathaway, do Warren Buffett. Essa empresa tem dois tickers listados na bolsa norte-americana, que é o BRKA e o BRKB. Basicamente são a mesma coisa, mas o BRKA não faz parte do S&P 500, porque, poxa, uma ação dessa empresa, desse ticker, custa atualmente mais de 400 mil dólares. Então a liquidez diária desse ativo é muito pequena e isso faz com que ele não entre nesse índice. Mas já o BRKB, que é muito mais barato e muito mais acessível, é muito mais líquido diariamente, muito mais negociada, então ele faz parte. E por fim, as operações dessas empresas precisam dar lucro por pelo menos 4 trimestres, nos últimos 4 trimestres. E um exemplo claro disso, só para vocês entenderem de forma prática, é a Tesla. A Tesla era uma das empresas que já estavam entre as 50 maiores dos Estados Unidos, mas não entrava nesse índice, justamente porque suas operações não davam lucro. Algumas características que também são importantes a dizer desse índice é que a atualização das empresas dele acontece a cada trimestre, tá? E o peso dos ativos nesse índice se dá pelo tamanho da empresa. Então, por exemplo, a Apple é a maior empresa dos Estados Unidos atualmente e por isso que ela tem quase 7% de tamanho nesse índice, enquanto empresas menores chegam a ter 0,008%. Então, de fato, é pelo tamanho das empresas que dá os pesos ativos nesse índice. E, por fim, mais uma característica que poucas pessoas falam, mas é muito importante, é que nesse índice já estão os famosos REITs, que são os fundos imobiliários dos Estados Unidos, mais ou menos. Então, dentro desse índice, já temos em média 30 REITs nele. Então, é importante para você não sobrepor alguns ativos na carteira. Mas então, como investir nesse ETF? É muito simples. Basta você entrar na sua corretora aqui no Brasil mesmo e na parte que você digita os tickers das ações, os nomes das ações, você pode colocar o ticker do IVVB11 e ali você vai comprar. Atualmente esse ETF está custando mais ou menos R$210. Então para você comprar uma cota dele, você vai ter que pagar R$210. Mas e agora? Vale a pena investir no IVVB11? E na minha opinião, não. E por uma série de motivos que eu quero conversar com vocês. Primeiro motivo é que o IVVB11 ele possui uma taxa de administração de 0,23% ao ano. E lá nos Estados Unidos existem ETFs que fazem exatamente a mesma coisa, que é replicar o índice S&P 500 e possuem uma taxa de administração de 0,03% ao ano. Eu sei que isso pode parecer uma diferença muito pequena, afinal a gente está falando de 0, alguma coisa, mas lá no final faz muita diferença. Para isso, eu fiz um cálculo para vocês. Se você tivesse investido R$500 por mês durante 40 anos no IVVB11, se o S&P 500 continuar com a mesma média de rentabilidade que ele tem entregue, daqui a 40 anos você teria 2,2 milhões de reais. Já se você investisse a mesma quantidade de dinheiro durante 40 anos no VOO ou no IVV, você teria 2,4 milhões de reais. Poxa, são 200 mil reais de diferença para você usufruir na sua aposentadoria. Segundo motivo é que investindo no IVVB11, você está exposto à oscilação das empresas norte-americanas e à oscilação do dólar.
mas você não está exposto diretamente ao dólar, o que para mim é muito interessante, afinal é a moeda mais forte do mundo, e você não está exposto aos Estados Unidos, no sentido do risco regulatório. Quando você investe no IVVB11, você mantém o seu dinheiro no Brasil. Já quando você investe em VOO ou IVV, você está com o seu dinheiro nos Estados Unidos, o que para mim traz uma altíssima segurança. Terceiro motivo, agora falando especificamente sobre o S&P 500, é que, poxa, nos últimos 15 anos, esse índice entregou rentabilidades históricas bizarras. Assim, estatisticamente, era quase impossível ele ter entregado essa rentabilidade que ele entregou de fato. Então, ele continuar entregando isso é insustentável. É quase impossível as empresas continuarem crescendo dessa forma. E, historicamente, a gente vê que empresas e índices que cresceram acima da média, mas sim, abruptamente acima da média, dificilmente elas vão continuar entregando a mesma coisa. Provavelmente agora por um período, ou ela vai andar de lado ou vai até mesmo retroceder. Então pode ser que isso aconteça com o S&P 500. Quarto motivo é que o S&P 500 investe somente nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Poxa, e as outras 3.500 empresas? Será que não existem oportunidades ali? E inclusive, existem estudos históricos de quase um século de estudo de rentabilidade que mostrou que empresas de small caps de valor, ou seja, empresas pequenininhas, entregaram uma rentabilidade 64 vezes maior que a média do mercado. Então, será que de fato vale a pena investir somente em empresas grandes, sendo que as empresas menores historicamente têm entregue melhores resultados? E o quinto motivo, por fim, é que investindo no S&P 500 você está extremamente concentrado nos Estados Unidos. E eu não vejo o porquê de fazer isso. O S&P 500 aglomera 500 empresas norte-americanas, mas no mundo existem mais de 9.000. Então, a gente está excluindo outras 8.500 empresas, o que para mim não faz sentido nenhum. Só um exemplo prático para vocês, na década de 90, o Japão era a maior bolsa do mundo. Ele representava quase 50% da bolsa mundial. Hoje o Japão tem uma representatividade de menos de 6%. Então, quem investiu e acreditou somente no Japão em 1990, provavelmente hoje está muito mal. A gente não sabe o futuro, a gente não sabe se os Estados Unidos vai continuar crescendo, se ele vai estabilizar, ou até mesmo acontecer o que aconteceu com o Japão. Outros países vão vir e engolir ele. Então, se concentrar 100% nos Estados Unidos, para mim não faz sentido. Então, qual que é a minha opinião sobre esse S&P 500? Que é um excelente ativo, mas não para investir somente nele. Primeiro porque você está excluindo todos os outros países do mundo. E, poxa, a gente vê na história do mundo que os países sempre trocam de primeira posição. E além disso, porque você investindo somente no S&P 500, você está excluindo as outras 8.500 empresas ao redor do mundo. O que para mim não faz sentido. Porque, inclusive, você está excluindo as empresas que, historicamente, entregaram uma rentabilidade 64 vezes maior do que a média. São as small caps de valor. Então, de fato, para mim não faz sentido você se concentrar 100% no S&P 500. Mas e aí, você gostou desse vídeo? Se sim, deixa o like aqui que isso ajuda demais a gente e se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Toda quinta-feira a gente fala sobre investimentos passivos aqui. Então, se você não quer perder nada, clica aí no botão de se inscrever. E a gente se vê numa próxima. Valeu!